que você lê na internet, que você lê na folha de jornal, que você até possa assistir na sua televisão. Não é a mesma coisa, porque lá eles colocam qualquer coisa somente para te entreter e somente para falar aquilo que agrada, aquilo que dá ibope, aquilo que dá certo, que agrada ao coração do homem. Mas a palavra do Senhor é diferente. Não há uma palavra dentro da Bíblia Sagrada que esteja sem propósito. E Deus não fala o que você quer ouvir. Deus não fala aquilo que dá ibope. Deus fala aquilo que é certo, aquilo que muda você. Se precisar te contrariar, Ele te contraria, mas Ele te ensina o caminho que é direito e faz você andar nos lugares altos. É como na Bíblia Sagrada não há um versículo fora do seu contexto. E essa é a introdução. Não estou falando nada aqui fora da mensagem. Não há nada fora do seu contexto dentro da Bíblia Sagrada. Assim também é na sua vida. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2, o Senhor nos diz: vós sois a carta escrita por Deus, aberta e lida por todos. Então, se você está aqui neste lugar, é porque você não vai simplesmente ouvir a letra, você simplesmente vai abrir a sua Bíblia e ver o que está escrito aqui em letras garrafais. Não, é diferente. O que você está aqui é sendo preenchido por Deus, é o próprio dedo de Deus que está escrevendo em você. Carta de Deus que sairá pelo mundo e vai dizer: eu vivo a palavra em espírito e em vida, porque verdadeiramente a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa palavra se torna real para o mundo quando ela se torna real para você. A palavra de Deus se torna real para o mundo, se torna real para aquele desviado que está na sua rua, se torna real para aquele desviado que está dentro da sua escola, quando ela se torna real para você, quando você muda de vida, quando você muda de atitude, quando você realmente representa Cristo na terra. Aleluia. Mas no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 25, nos retrata a história de 3 jovens que vão para uma terra contra a sua vontade. 3 jovens são tirados da sua família, são tirados da sua casa na terra de Israel, à força e com violência. 3 jovens olham para trás e veem que a sua casa, que um dia moraram, está em chamas. Descobrem que os seus pais foram assassinados. Descobrem que a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para ser morada, está em ruínas e os muros estão derribados. Os 3 jovens estão tristes caminhando para a Babilônia, porque os 3 jovens estão lembrando-se da promessa de Deus que vos disse que aquela era a sua santa habitação, lugar escolhido para ele fazer morada, lugar onde os olhos estariam atentos e o coração estaria fixo naquele lugar. E se porventura o povo se corrompesse, e se porventura o povo pecasse, e Deus trouxesse juízo sobre o povo, e o povo entrasse no templo de Salomão, dobrasse os seus joelhos, rasgasse o seu coração e dissesse: Senhor, nós verdadeiramente vamos dizer o que tu nos prometeste, que é isso, nos converteremos dos nossos. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então Deus, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Havia uma promessa na vida desses jovens, havia uma promessa sobre a terra de Israel, mas agora parecia que o único lugar de refúgio para eles viverem a promessa estava em chamas. As situações conduzem aqueles jovens contra a sua vontade. Mas Deus estava de olho em cada coração de cada jovem que saía das portas de Jerusalém.
A minha jovem saindo de lá e dizia: não, isso vai durar só um tempo, é só por um instante, Deus vai restaurar Jerusalém. Um virava para o outro e dizia: não, Deus logo vai se arrepender, é só nós deitar um pouquinho no pó, é só nós raspar a cabeça e raspar os pelos da barba, usar um pano sujo de saco. Uma semana, 2 semanas, Deus não resiste. Deus estava cansado da hipocrisia daqueles homens e daqueles jovens que se vestiam de pano de saco em volta da sua pele, e aquele pano de saco fazia raspar e sair sangue, e eles sentiam dores quando o sol estava escaldante, mas o coração deles estava obstinado, porque eles diziam: é só Deus me perdoar, é só Deus me colocar de novo e eu vou voltar a pecar. Deus não estava olhando para a roupa e para a superficialidade, Deus não estava olhando para o sangue que estava saindo das suas mãos, Deus estava olhando para o coração que estava tão envelhecido que a palavra de Deus não poderia mais entrar lá e fazer efeito. E esse é o maior perigo para uma geração. Para se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O maior perigo para uma geração, o maior perigo para a restauração é que esse povo tenha endurecido para ouvir a palavra do Senhor e não consegue mais amar a Deus. Mas Deus estava olhando para aqueles jovens, e Deus resolve provar a fé daqueles jovens, e eles se encontram-se em mais uma situação adversa. Não bastasse perder paz, família e pátria, o lugarão, eles agora estão diante de uma situação em que o rei levanta uma grande estátua. Diz a Bíblia Sagrada, de 60 côvados de altura, por mais ou menos 6 côvados de largura, passando para os metros nos dias de hoje. Há divergências, mas aproximadamente 30 metros de altura e 3 metros de espessura. Então o rei Nabucodonosor, ele disse: eu vou levantar essa estátua, porque de longe quem estiver lá em outra cidade vai olhar para essa estátua e vai dizer: o rei Nabucodonosor é grande, porque olha só quanto ouro ele tem, a ponto de levantar aquela estátua. Mas eu te digo uma coisa: o mundo olha para as coisas aparentes, cheias de ouro, cheias de riqueza, cheias de beleza, cheias de formosura, mas aquele ouro é corrompido, porque aquele ouro é conquistado à base da injustiça, à base do pecado, à base do prazer do mundo, à base de defraudar o irmão ou o seu próximo. E Deus não estava nem aí com isso. Deus estava olhando para aqueles jovens que estavam lá no meio, que brevemente seriam provados, jovens passando para o dia de hoje. Não fica admirado com o mundo, não fica admirado com os astros que são aplaudidos pelas multidões, porque a entonação de voz é muito bonita, porque a roupa e a aparência dele é muito bela, porque ele usa roupas importadas, roupas extravagantes, e todo mundo aplaude porque é muito lindo. Mas daquele coração sujo, porque a boca fala só do que o coração está cheio, sai mentiras como essa: que eu tô nem aí, que se dane o mundo, que se dane tudo, eu não dou valor para nada, eu quero somente ter um prazer com você. Que tipo de letra de música é essa? Isso é a letra de música de um coração corrompido pelo pecado, que é revestido de ouro por fora, que é levantar o bem alto para todo mundo olhar e se espelhar. Mas na verdade o que Deus está interessado é pegar essa estátua de mentira, este ídolo, e lançar lá no fogo do inferno, no fogo de enxofre. Tome cuidado para não amar essas coisas, e esse ouro começar a corromper o seu coração e começar a se apegar à sua pele, se apegar aos seus sonhos, se apegar ao seu projeto. Você também vai ser lançado no meio da fornalha, e você não vai sair de vivo de lá, porque o lugar da fornalha é onde verdadeiramente conhecemos quem serve a Deus e quem não serve.
a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. E veio o aviso já. Eu acho difícil que alguém contrarie, mas se contrariar, tem uma coisa: vai ser lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Eu descobri pela Bíblia Sagrada que a única arma que o diabo tem é essa: é acusação. Ele é um acusador desde o princípio dos tempos. Acusou os anjos que ele conseguiu corromper diante de Deus, e os anjos vieram abaixo juntamente com ele para o inferno. Acusou Abraão, acusou Isaac, acusou Jacó, acusou Jó diante de Deus. Mas eu quero te dar uma novidade esta noite. Por mais que o diabo te ameace, por mais que a maioria do seu lado diga: ah, se você não fizer, você não é um dos nossos, você não é um cara legal, você não é alguém forte, você não é alguém que consegue fazer tudo, você não é alguém capaz, você não é alguém que vai ser aplaudido, você não terá o nosso reconhecimento. É a ameaça do diabo, mas a única coisa que ele está interessado é te enganar, é te ameaçar. Mas acontece que Deus no céu disse: ele não existe mais porta da lei, existe a porta da graça. E eu digo uma coisa, no livro de Romanos capítulo 11, versículo de número 31, a partir do versículo depois 32, não há mais acusação para os escolhidos de Deus. É Deus que justifica, por mais que o diabo tente te acusar. Deus se levanta no seu trono, vai à sua frente e diz: nele você não toca, ele não vai vencer, ele não vai acabar, ele não vai resistir, ele não vai parar, porque a história dele não termina dentro da fornalha, a história dele começa a acontecer dentro da fornalha. Porque o império do dominador deste mundo é a base de injustiça. Mas não importa onde você for, você não é daqui, você é estrangeiro em terra estranha, e a sua pátria é o céu. E se a sua pátria é o céu, a sua certidão de nascimento está escrita lá no céu, e a certidão de nascimento escrita lá no céu, o cartório foi inaugurado lá na cruz do Calvário. Você só precisa descer até o Calvário e lá novamente assinar e ser repatriado no reino dos céus, porque quem pertence ao reino dos céus tem direito no reino dos céus. Enquanto o império, a sua base é a injustiça e a violência, o reino de Deus está no livro de Salmos, capítulo 89, versículo de número 14, diz o seguinte: justiça e juízo são a base do seu trono. Mas tem mais uma coisa: verdade e misericórdia vão adiante dos seus olhos. Quando Deus olha para você, Deus olha com misericórdia, Deus olha com a palavra dele, e a palavra dele é o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, que está no livro de João, a partir do primeiro capítulo, que diz: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo é a palavra em ação. O que é a palavra em ação? É o cumprimento de toda a profecia. No princípio, quando Deus olha para você, Deus não olha para suas fraquezas, Deus não olha para suas debilidades, Deus olha para Cristo, que fez uma obra tão linda na cruz do Calvário, e que habita dentro do seu coração, e que faz morar em você. É quando que o império tenta subjugar o povo, escravizar. É quando que o império pega os jovens hebreus, coloca um jugo nos seus ombros, baixa ele com uma corda. Meu Deus! Você vai carregar peso agora. Jesus amado. Porque as maiores construções da Babilônia foram feitas por mãos de hebreus que queimavam tijolos e que iam buscar lama e água lá à beira do rio Quebar.
como é na história de Ezequiel. E era o jugo que ele carregava todo dia. Eu não sei na vida desses jovens, mas um jugo também estava sobre as suas vidas, porque eles tinham que constantemente prestar conta diante de Nabucodonosor. Afinal, eles eram oficiais do governo, porque Daniel havia pedido ao rei, após revelar um sonho, que concedesse a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Está no capítulo 2, versículo 49. Enquanto que o imperador não está nem aí para você, ele só quer que você produza para ele só quer que você ofereça para ele. Enquanto que o diabo, e que o mundo, e que esse século tenebroso está só interessado que você vá se prostituir, vá se envolver com drogas, vá se envolver com álcool, porque isso dá mídia, isso dá lucro, isso dá dinheiro, isso mantém a ganância dos homens, isso faz com que os atores e atrizes andem em carros importados e em aviões particulares, enquanto que o mundo está interessado que você fique escravizado 12 horas, 8 horas por dia na frente de uma televisão, só recebendo podridão, para depois você sair na sua escola e não ter paz com ninguém, desconfiar de todo mundo, porque é isso que as novelas ensinam. Adulterar com todo mundo agora é coisa comum, e até sem compromisso nenhum antes do casamento, ter relações que homem que somente depois de casado é possível ter. É isso que ele ensina. Aí depois a jovem adolescente está com 14 anos e está agora com filho e não deixou nem de ser criança nem menina. Vai brincar de boneca e vai cuidar da filha como? Vai estudar, cadê os estudos? E vai cuidar da família como? Vai trabalhar e vai ter que deixar os estudos. Vai se subjugar a um homem mais adulto, mais velho que ela. E essa está tudo que ele fala, porque ela está colhendo consequência dos seus atos, consequência da sua escolha. Jovem, muito cuidado com o que você escolhe, muito cuidado com o exemplo que você toma, muito cuidado com o que você toma como modelo da sua vida, porque os maiores modelos do mundo está aí. Reinaldo Giannichini com câncer na laringe. O diabo cobra um preço muito alto pela fama, pela fortuna, pela riqueza, e o diabo, ele na verdade não está dando nada. Tudo que ele está fazendo é tomando, é enganando essas pessoas, porque se essas pessoas pudessem sair correndo daquele hospital e entrar dentro da igreja e dizer: eu quero ter paz, me dá esse Jesus que os crentes falam, elas fariam isso, mas o diabo cegou a mente delas e os seus entendimentos, para que ouvindo não percebam e para que vendo não enxerguem a verdade que é o caminho de Jesus. É estranho me ver jovem e já ovelho. É estranho me ver jovem e já ajudando na dirigência de uma congregação. É estranhando me ver jovem e como secretário da igreja, toda glória e honra para Jesus. Mas acontece que muito cedo eu já decidi quem seriam os meus referenciais. E desde muito cedo, quando eu vi um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando, eu disse: Senhor, eu não quero estar lá em cima para ser aplaudido nem para falar com o povo. A única coisa que eu quero é a intimidade com Deus precisando da minha vida. E se eu quiser ser o eco da voz de quem esteve antes de mim, eu nunca vou fazer o que Deus preparou para mim fazer. Eu vou tentar fazer algo que a outra pessoa não conseguiu fazer. Mas o que era para ela fazer, era para ela fazer. O que é para mim fazer, Deus escreveu. Deus escreveu a sua história. O que você vai fazer é para você a história. E é Deus que vai fazer por ti. Aleluia! O reino dos céus é diferente, porque todo reino tem base na justiça. Aleluia. E todo reino tem um propósito: que todos os cidadãos do seu reino se pareçam com a família real. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. Glória a Deus. Todo reino tem um propósito: glória a Deus. Que todos os cidadãos do seu reino, o reino de Deus, glória a Deus, se pareçam com a família real. Glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E os servos em Cristo Jesus
Os anjos ministram do Senhor. Enquanto que o império está nem aí para o que você pensa ou deixou de pensar, ele impõe como uma ditadura. O rei está preocupado em dar cultura para você, em ensinar como que a família real age. Como que a família real age quando alguém lhe magoa, lhe machuca. Como que a família real age quando alguém gospe no seu rosto. Como a família real age quando coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça. Como a família real age quando batem com uma cana na sua cabeça. Como a família real age quando cortam o seu corpo com mais de 460 cortes por causa de uma chibata, um chicote que tem 12 tiras e que na ponta das tiras tem pedaço de osso e pedaço de chumbo, que quando puxava arrancava um pedaço de carne. Como a família real age quando colocam um manto sobre ele e fazem andar diante do povo e dizer: olha aí o rei, isso não é rei nada. Quando zombam, quando humilham, quando maltratam. Como a família real age quando pegam uma cruz e descarrega nos ombros, você vai carregar o instrumento da sua morte. Como a família real age quando lá na cruz dizem para você: se você é o que você diz que é, então prova para nós que você está cansado de multiplicar pão, multiplicar peixe, de amar as pessoas, de pregar a verdade, de dizer a bondade, de andar em sinceridade, de andar em gratidão. Como a família real age, Deus quer que você haja. Então se o irmão quer uma face, vira outra face e despacha aqui também, porque a família real recebeu muito mais do que isso. Eu também vou fazer o que eu posso, porque eu sei que terei o galardão no céu, e eu não faço justiça com as minhas mãos. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. A justiça do crente não é feita com as suas próprias mãos, mas é de joelhos dobrados, e as mãos de Deus operam a justiça por você. Aleluia! Sabe por que aqueles jovens não se prostraram diante do ídolo? Porque todos os dias eles tinham pelo menos 2 vezes, entravam no seu quarto, irmão Eliel, e tinham uma audiência com o rei do seu reino. Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória! E na audiência do rei do seu reino ele dizia: Senhor, o negócio é o seguinte: eu estou querendo ir para a direita, posso ir? O negócio é o seguinte: eu estou querendo avançar com o meu projeto, posso ir? O negócio é o seguinte: eu quero mudar de função lá dentro da corte do rei, posso ir? O negócio é o seguinte: tem uma moça muito bonita, ela tem a aparência tão linda, quando ela passa todo mundo a subir para ela, e aquela moça está me dando moto. Aquela moça abre a janela do quarto, e quando vai se trocar, ela fica lá no lado do banheiro. Aí, Senhor, eu passo por lá e é proposital, ela abre rapidinho a cortina e fecha. Deus da glória. Tem um rapaz lá, bonitinho, passageando no cabelo, passa pro carro buzinando, bonitão, sarado, forte, todas as moças queriam ele, e ele disse que quer me dar carona. Posso ir? Aí você vai dizer: ei, pregador, tá falando o que vem na mente, né? Tá falando o que tá fora da Bíblia. Tô falando? Vamos pro livro de Salmos, capítulo de número 128. Só escuta. Ele manda a nesta gravada. Eu vou te provar que eles perguntavam para Deus aonde que eles deviam ir. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe quando ele anda nos caminhos de Deus? É porque ele pergunta para antes: Senhor, esse é o caminho que o Senhor preparou? É essa moça que o Senhor preparou para me casar? É esse jovem que o Senhor preparou para me noivar? Para namorar, noivar e depois casar? É essa pessoa que o Senhor preparou? É esse trabalho que o Senhor abriu? O que é, Senhor, o seu caminho?
meu noivo. Vai encerrar. Bem-aventurado que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será tudo de uma vez. Sabe o que Deus está falando? Que se você esperar a direção de Deus para te apontar o caminho certo, a escolha certa, não tem gigantes neste caminho que farão você recuar, que farão você perecer. Por isso esse caminho é garantido por Deus. Você tem a direito à cidadania de Deus. E se você tem direito à cidadania do Filho de Deus, o seu direito está no livro de Salmos, capítulo de número 91, no versículo de número 11, se não me falha a memória. 1000 cairão ao outro lado, 10.000 cairão ao outro lado, mas tu não serás atingido. Pensou que 10 homens não queriam se prostrar diante da imagem. Traz diante deles e diz: está vendo a fornalha? Está vendo a fornalha? Se não adorarem, eu vou lançar a fornalha. Os homens olharam: ei, saiba de uma coisa, nós não servimos ao teu Deus, não vamos nos prostrar diante da tua imagem. E o meu rei, ele é maior que o Senhor rei, porque o meu rei é rei dos reis, é Senhor dos senhores. E se ele quer que eu ofereça, oferece. Se ele quiser que eu ofereça, você não tem poder de fazer oferecer, porque antes de eu vir pra cá, Deus apontou este caminho, Deus me deu essa direção. Aí o rei fica furioso e diz: aquece a fornalha 7 vezes mais, console com tudo eles, pega os homens mais fortes do exército. É o mesmo método que eu usei para estrangular os pais deles, o mesmo método que eu usei para derrubar as portas da cidade deles, o mesmo método que eu usei para acabar com a família deles no passado. Usa o mesmo método nessa vida desses jovens, porque eu vou pegar e vou lançar eles na fornalha agora, e eles vão morrer. Aqueles homens pegam aqueles jovens, provavelmente 6, porque eram 3 jovens, um de cada lado, homens altos, fortes, musculosos, provados em batalhas, sempre preparado, estava acostumado a levar corte de espada, corte de lança, a andar caminhos longos, andar muitos quilômetros. E eles pegam os jovens, e quando vão lançar os jovens, o calor, só o calor da fornalha faz com que eles fiquem tontos, ou sei lá como que Deus trabalhou, e eles caem dentro da fornalha fulminados. Sabe por quê? Porque se houver 11.000 gigantes contra você, querendo te lançar dentro da fornalha, se o diabo quiser usar o mesmo método que ele usou para acabar com a sua vida no passado, se você escolher o caminho de Deus, 1.000 gigantes caem de um lado, 10.000 gigantes caem do outro lado, você não é atingido, porque o outro homem na fornalha não te espera dentro da fornalha, ele caminha contigo até lá.
não pereceram. Aleluia! E eles saíram da fornalha. Por quê? Tem um segredo espiritual aqui. Aonde um cidadão do reino chega, o reino de Deus chega. E se o reino de Deus está acima de todas as coisas, porque Deus não olha para cima, a Bíblia diz que Ele olha para a terra, para baixo, e ela é somente o estrado dos seus pés, e o globo da terra Ele sustém nas suas mãos, e os homens para Ele são como gafanhoto. Ele só olha para baixo, acima dele não tem nada. Então o reino de Deus é maior do que todas as coisas, e onde você chega, o reino de Deus chega contigo. Então o maior que é Jesus chega contigo, e você tem direito aos direitos do reino. Sabe qual é o direito? Isaías capítulo 53: se passares pelo fogo, não te queimará. Se